Saudações esmeraldinas. Não tem muito o que falar em relação a... Lógico que a gente vai falar, obviamente, né, sobre o jogo, mas não tem muito o que acrescentar ao que a gente já vem falando, né, há várias rodadas, sobre o rumo que o Goiás tomou no Campeonato Brasileiro e aquilo que a gente enxerga como fato consumado já há algumas rodadas, que é o rebaixamento do Goiás, porque a gente não vê condições técnicas, ainda que haja condições matemáticas, desse time continuar na Série A, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso, mas acho que a gente já precisa também nós precisamos começar a fazer um balanço do que tem sido não só o Goiás nessa temporada, mas pegar alguns exemplos, e é o que eu quero fazer nesse vídeo, para mostrar o nível em que a gente está. Nessa entrada de hoje aqui, nesse vídeo do canal Verde 33, que aqui eu Helder Dias, apresento para vocês aí toda semana, pelo menos antes e depois de um jogo do Goiás, eu quero falar de dois personagens, Maguinho e Palácios. Vamos falar de outros, mas vamos começar sobre isso em relação ao jogo de ontem, tá? Como já disse, eu sou Helder Dias, esse é o canal Verde 33. Sejam sempre muito bem-vindos, muito bem-vindas. Já deixe seu like aí para ajudar a gente a fortalecer o engajamento do canal. E também, se você não for inscrito ainda, se inscreva aí e acrescente seu nome aí aos mais de 1000 que já estão aqui conosco, recebendo os vídeos aí pelo algoritmo do YouTube, né? Basta você clicar no sininho também, que o vídeo vai chegar mais facilmente, vamos dizer assim, às suas mãos ou aos seus olhos, né? Aos seus olhos e ouvidos. Então, pessoal que acompanha aqui o Verde 33, não é de agora que eu estou falando, não é desse ano que eu tenho falado, que o Goiás se acostumou com a pequenez, se acostumou a ser um time medíocre, mas menos que medíocre, né? Medíocre é quem é mediano onde está. Medíocre hoje na Série A é um time como o Corinthians, é um time como talvez nesse ano o Inter, né? Porque fez opções, né? Opções de priorizar outras competições. Medíocre na pontuação, tá ali, não vai cair, também não vai subir, né? Um time bem intermediário, que o Cuiabá, né? Apesar de ser um time em ascensão, ele era menos do que é hoje. Hoje o Cuiabá tá no seu ápice, né? O Goiás, o ápice do Goiás foi entre os anos 90 e começo dos anos 2000, quando a gente, ali até meados dos anos 2000. 2006 nós fomos para a Libertadores e depois, ali foi o ápice, e depois daquilo começamos a cair, né? Não pode ser uma coincidência, não é um dado, né? Um dado que 2006 foi o último ano do Raimundo Queiroz à frente do Goiás. Em 2007, Pedro Goulart assumiu a presidência e aí o Raimundo foi expurgado do Goiás porque resolveu peitar, né, aquele momento, e a coisa não deu certo, né? E o Raimundo, não quero aqui defender de forma alguma o Raimundo, tem muitas restrições a ele, mas ele era um bom montador de time, isso não se pode negar. Apesar dos pesares, ele teve seus erros, como todo dirigente que cuida da parte do futebol tem, mas ele montou grandes times do Goiás. Depois disso a gente teve em 2009, né, um bom time que chegou às cabeças. Depois teve Fernandão, teve o Léo Lima, mais bons jogadores ali, né? Eu tô ruim de cabeça, o Yarley estava naquele time, o Arley também, um time bom, né? Depois disso a gente tinha um Tolói, né, da base, depois disso a gente teve 2013, 2012, 2013 com o Ricardo Goulart, indicações do Anderson, né? O Anderson Moreira, o Ricardo Goulart, o Ramon, o Marinho. Vocês lembram que o Marinho teve por aqui? O Sacha também vieram indicados pelo Anderson.
Eles eram da base do Inter e vieram indicados, não fizeram um grande papel, eram muito novos. Em 2013 o Sacha ainda fez alguns gols, mas o Marinho foi embora no final de 2012 e depois fez a carreira dele começando a ascensão pelo Ceará. E desde então, depois desse time de 2013, que terminou com aquele fracasso do 0-3 para o Santos, que fez muita gente desistir de torcer para o Goiás, não montamos time bom. Teve um outro jogador que brilhou e fez o Goiás um time lembrar, né, por esse valor, um time que o Goiás já teve. Mas não era um time, eram jogadores como o Michael, né, como o Tadeu e como o Pedro Raul. Também não tem muita gente para citar além deles, não. E aí chegamos a essa temporada em que o Goiás tem, vou repetir, um orçamento de gasto com um jogador pouco acima de $500 milhão, enquanto o Flamengo gastou mais de 200 milhões para formar um elenco esse ano. Não dá para comparar com o Flamengo? Vamos comparar com o penúltimo, com o América Mineiro, que caindo, rebaixado, ele gastou 20 vezes mais que o Goiás. Eu sempre esqueço de cabeça, minha cabeça não está muito boa para números, mas foi algo ali em torno de 8, 9 milhões por aí. Então, aí a gente chega aí no jogo de ontem. O Maguinho falhou nos 2 lances dos gols do Atlético. Ele teve aquele pênalti que até vi gente comentando que o pênalti ele não devia ter feito, se fosse mais à frente ele poderia até ter finalizado a jogada, ter tido aquela ideia de jogada, mas não, o problema foi que foi um pênalti bobo, mas foi um pênalti acidental. Ele tentou visar a bola, não alcançou a bola por uma questão técnica, a limitação técnica que ele tem, e acertou o Hulk, né, salvo engano, e fez um pênalti que fez o Atlético abrir o placar. E a segunda jogada ele também não deu conta de segurar o Arana, também questão técnica, né, de força e técnica ali no caso, de jeito, né, também. E o Tadeu também meio que complicou a jogada ali, né, ficou uma coisa meio estabanada da parte do Tadeu, não querendo jogar, a culpa nele exatamente, mas ali, vamos dizer, 80% de culpa do Maguinho, 20% de culpa de responsabilidade do Tadeu. O que eu quero falar do Maguinho? O Maguinho, ele é hoje intocável no time do Goiás. Por quê? Porque o substituto do Maguinho é o Bruno Santos. Então, eu me lembro, por exemplo, da temporada de 2004, 2005, que o Goiás tinha Paulo Baier e Vitor para a posição, né? O Vitor é aquele jogador que sempre foi muito criticado pela torcida, eu acho que injustamente, na maioria das vezes, foi um atleta muito habilidoso, né? E assim, dava suas lambanças de vez em quando, mas ele ajudava muito mais que atrapalhava. Isso é inegável. Apoiava bem o ataque, fazia seus gols. E tinha Paulo Baier, que é inquestionável dentro do que ele produziu como jogador do Goiás. Esse era o nível do Goiás ali no começo dos anos 2000, em termos de jogadores para lateral. Não vou nem falar mais do passado, que fica parecendo saudosismo, mas o que eu estou querendo dizer é que o Maguinho não tem substituto hoje. Então, você vai exigir o que do treinador? O caso do Palácios, a torcida muito chateada com o Evangelista, com o treinador, por não colocar o Palácios. Eu acho que até o Palácios merecia começar jogando a partida de ontem, porque o Guilherme não estava lá. E para mim ele é o mais próximo para fazer algo como o Guilherme faz em campo. Mas o Palácios, ter o Palácios como referência, um jogador que não é nenhuma sumidade, não tem nenhuma, assim, não é um jogador consagrado, né? Ter ele como referência diz muito a respeito do que o Goiás se tornou e da carência que a torcida tem hoje em relação a jogadores de qualidade, porque o Palácios tem uma técnica que lembra aquilo que a gente já viu no passado já distante do Goiás, né? Ele tem uma técnica apurada, ele tem problemas, ele tem problema de intensidade, ele tem problema de marcação, ele tem problema de
força, né, eu digo na questão física mesmo, né, de não aguentar jogar 90 minutos. Mas ele é habilidoso e a torcida quer, a torcida tem saudade de ver alguém habilidoso. Só que não adianta ter um habilidoso se os outros não ajudam, né? Então, fica muito difícil você cobrar do treinador. Eu acho que ele tem seus erros, tem sua responsabilidade. Ele veio para cá saindo de um time, o Arouca, que ele conseguiu levar a Conference League, que é tipo uma sul-americana da Europa, né? É mais ou menos isso, né? Consegue ali uma colocação no top 6 do campeonato português, coisa que o Arouca nunca tinha conseguido. Vem pra cá. E a gente realmente tem esperança que ele fizesse o mesmo com o Goiás. Pegar um time limitado e fazer. Mas o time do Goiás, em relação aos outros times brasileiros, é diferente do Arouca em relação aos outros times portugueses, né? Em Portugal você tem 4 grandes times, o Braga é um pouco menor que Porto, Benfica e Sporting, mas os outros são mais liberados. Mas o Goiás, ele tá, aquilo que eu falei, o orçamento do Goiás em relação aos outros times da Série A não tem comparação. Então acho que ele veio, até falei isso em alguns grupos, né, pelo canto da sereia, achando que daria conta, e viu depois que o buraco é mais embaixo. Conseguiu alguns resultados, conseguiu montar uma defesa, mas o ataque não correspondeu, e a pressão pela vitória fez com que ele soltasse o time mais, porque não adiantava só empatar. E aí o time começou, em vez de ganhar, começou a perder, porque ele abriu mão dos princípios que ele usava no Arouca, aquele time mais retrancado, que era a limitação do Goiás. E aí as críticas vieram para cima dele, porque o torcedor tem que achar um culpado ali no que ele está vendo. E a escalação, lógico, Alano, Anderson Oliveira, aí Vinícius, ele tentou o Alisson, tentou todo mundo. Mas a verdade é que o elenco do Goiás, veja bem, o Alisson veio do Vila, né? O Vila liberou o Alisson do Goiás. Então, é complicado. O Vila está na Série B e a probabilidade de continuar na Série B é muito grande. Então, gente, o problema do Goiás, nós vamos falar isso várias vezes aqui ainda, né? Mas a gente tem que falar do que aconteceu no jogo de ontem. O Goiás não fez uma partida ruim, né? Mas perder para o Atlético Mineiro lá é normal. Não é nada. E com esse elenco do Goiás, perder só de 2-1, convenhamos, não é ruim não. Não é ruim. Você vê o banco do Atlético Mineiro, ele poderia ser escalado inteiro no lugar do time do Goiás. O time inteiro do Atlético, do banco, joga no time do Goiás tranquilamente como o time principal, o time reserva. Então, isso diz muito. Quero ressaltar aqui, só o povo reclama muito do João Magno, né? Ele realmente tem suas limitações, mas a jogada que ele fez repete aquela jogada que ele fez contra o Bahia, que saiu o gol do Guilherme, e agora saiu o gol do Dodô, né? Ele tem mais habilidade que o Babi, com a bola no pé, né? E olha que difícil, os dois de cabeça são comparados, o Babi talvez um pouco melhor, mas pro time eu acho que o João Magno funcionaria melhor, mas a gente tá comparando o que eu falei, né? Vai comparar com outros times do Goiás para ver o que a gente faz. Infelizmente, a gente tá numa situação difícil, já tem muitos anos. E é isso, gente. O vídeo ficou mais longo um pouco, mas para falar sobre o jogo, tem muito pouco a acrescentar, né? E bola para frente, vamos ver o que vai. Rumores aí de que o Armando Evangelista pode ser demitido. E aí, a culpa é dele? Vai ser demitido? Vai contratar quem? Quem vem pro lugar para pegar 4 jogos? Será que é só uma transferência de culpa? Tentar transferir, né? Bom, enfim, vamos nessa. Boa semana para todo mundo.